Fala pessoal, aqui é o Rodrigo, aqui é o Patrick, nós somos sócios da cervejaria Esterzone e estamos aqui para trazer uma novidade para vocês. Nós decidimos lançar um programa que vai se chamar Sua Beer, exatamente, Sua Cerveja. O que vai ser esse programa? É um programa voltado para a geração de conteúdo relacionado à cerveja artesanal. A nossa intenção com isso é difundir a cerveja artesanal no Brasil. E nós temos uns primeiros temas que nós devemos estar falando. Vou comentar aqui com vocês, inclusive já vamos começar hoje com um desses conteúdos. Os temas serão, entre eles, escolas cervejeiras, insumos produtivos, processo produtivo, estilos de cerveja, dentre vários outros. Inclusive, já aproveito a oportunidade aqui para pedir a vocês para colocarem nos comentários sugestões de temas que sejam interessantes para vocês, para nós estarmos falando em próximos vídeos, lives, materiais que nós estaremos criando voltado para esse programa Sua Beer. Quem vai estar falando com vocês na maioria dessas apresentações é o Patrick, que é o nosso cervejeiro, é o expert no assunto, é ele quem domina o conteúdo e tem mais essa expertise para poder passar esse material para vocês. Patrick, fica contigo aí para iniciar essa primeira apresentação voltado para escolas cervejeiras. Então vamos lá galera, nós vamos começar a falar hoje sobre escola cervejeira. E antes de introduzir o assunto e tal, é preciso a gente contextualizar um pouco, entender o que é o mundo das escolas cervejeiras, né? Primeira coisa que a gente se pergunta, né? O que é uma escola cervejeira? A gente fica se indagando muitas vezes, quem não conhece esse mundo de cerveja se pergunta o que é uma escola cervejeira? Muita gente pensa que é uma escola onde se aprende a fazer cerveja. Na verdade não. A verdade é que escolas cervejeiras é uma nação que exerce uma grande influência no mundo de como as cervejas são produzidas, quais os estilos existem, foram evoluindo ao longo da história. E para isso a gente precisa também entender um pouquinho do surgimento da cerveja, de como ela nasce no mundo, né? A gente tem os primeiros registros da produção de cerveja lá na região da Mesopotâmia, datados mais ou menos de 6.000 anos antes de Cristo, tá? Então os primeiros registros vêm lá dessa época. E aí as civilizações vão evoluindo e tal, e os sumérios, já em 2100 a.C., tem registro de que se alegravam muito com a bebida fermentada de cereais. Aí já lá em 1760 a.C., o primeiro direcionamento de como regulamentar a produção de cerveja no mundo, isso em 1760 a.C., que é a Estela de Abu Dhabi, era um regulamento que existia na Mesopotâmia e regulamentava uma série de fatores na civilização, e dentro dessa série de fatores existiam alguns termos lá relacionados à cerveja. Então começa a ter um vestígio aí de como a cerveja vinha sendo regulamentada ao longo da história. Ainda em 1600 a.C., há históricos de que os egípcios prescreviam a cerveja como medicamento. Olha só, já no século I depois de Cristo, com o avanço do Império Romano, eles chegam até a Mesopotâmia e conhecem então esse mundo de cerveja. E o Império Romano foi um império que perdurou por muitos séculos na história das civilizações, e nesse Império Romano havia uma série de migrações de povos. E essas migrações é que foram, então, disseminando a cultura da cerveja lá pela Europa, por todo o continente europeu. É importante a gente frisar que a cerveja, em outras regiões, ela também já vinha sendo conhecida. Porque quando os romanos chegavam em certas civilizações, já encontravam alguns vestígios de bebidas fermentadas, de cereais e tal, algo que não era tão claro quanto a cerveja produzida pelos romanos, mas era algo similar a isso. E então o Império Romano foi disseminando essa cultura. E a primeira escola que a gente tem é a escola alemã, onde os romanos chegaram e difundiram a cultura da cerveja.
e essa região germânica englobava também a República Tcheca ali, né? E há registro de que quando esse pessoal chegava lá, esses romanos chegavam lá, viam que os germanos ficavam muito empolgados com esse negócio da cerveja. Ficaram muito empolgados e começaram a reproduzir muito as cervejas lá nessa região da Germânia. E nessa época, já do século VIII, na grande maioria a cerveja era produzida de forma caseira, certo? E realizada por mulheres. E ao longo do tempo essa demanda pelo produto, pela cerveja foi aumentando e a cerveja começou então a se tornar algo produzido pelos monastérios, com o avanço da cultura cristã, dos romanos. E nessa época ainda não se conhecia lúpulo, também não se conhecia levedura, a única coisa que se sabia era o quê? Misturava o grão, cereal com água, a determinadas água quente e tal, e deixava-se isso fermentando, não se sabia o porquê acontecia, e posteriormente tirava-se o líquido disso e bebia esse líquido fermentado, né? E na época, para temperar um pouco a cerveja, eles adicionavam uma espécie de mix de ervas, né? E esse mix de ervas era o quê? Eles chamavam esse mix de ervas de gruit. Era um mix de erva que envolvia erva mírica, artemisia, aquileia, erva de São João, iurze. Eram ervas muito utilizadas naquela época para a produção de cerveja, certo? Mas não eram só essas. Cada monastério, cada caseiro que fazia a sua cerveja lá, usava o seu mix de erva. Então era um negócio muito amplo, muito aberto, né? Então dificilmente tinha uma cerveja igual a outra por conta dessas variações, né? Não tinha esse controle, não se sabia ainda qual era o processo ideal de produzir uma cerveja. E aí, ainda no século XII, houve o primeiro registro de utilização de lúpulo, que aconteceu lá na Alemanha. Ele foi realizado pela alemã, uma monja alemã chamada Hildegard von Bingen, né? Ela que registrou a primeira vez a utilização de lúpulo no mundo, né? E o gruit foi aos poucos perdendo espaço para o lúpulo nessa história. Mas, mesmo assim, eles coexistiram por muito tempo, muitos séculos. O gruit e a utilização de lúpulo. Uns preferiam usar o gruit, outros preferiam utilizar o lúpulo e eles foram coexistindo ali por muito tempo. E com o aumento ainda da demanda, porque o pessoal começou a gostar muito desse produto, da cerveja e tal, foi surgindo uma necessidade dos governantes e tal de padronizar então o processo de cerveja, padronizar a produção da cerveja. E aí, já um pulo de tempo, aí, já em 1516, depois de Cristo, surge a primeira lei que vai influenciar muito o mundo da cerveja, que é a lei de pureza alemã, né, a famosa Reinheitsgebot, né, promulgada pelo Duque Guilherme IV lá na Baviera, na região da Baviera. Mas essa lei era um pouco até precária, vamos dizer assim, porque não se conhecia muito os ingredientes da cerveja. Mas lá se define que a cerveja tinha que ser de água, malte e lúpulo, certo? Água, malte e lúpulo. Não se conhecia levedura ainda nessa época. E essa lei acaba dizendo que tem que ser malte de cevada. Mas até então a cerveja era produzida com qualquer tipo de grão. E que se utilizava muito na Alemanha era grãos de trigo e os grãos de cevada. E aí tem um contexto meio político nessa história. Por que escolheram a cevada e por que não escolheram o trigo, né, como um grão oficial da produção de cerveja? O trigo, ele era dominado por uma certa dinastia na Alemanha, e a dinastia que promulgou a lei da pureza alemã, que especificou o malte de cevada como um malte específico para a produção de cerveja, queria restringir, então, diminuir o consumo de trigo e tal, porque eram dinastias diferentes, né? E uma outra questão também que diz na história, para promulgar a cevada como o grão oficial para a cerveja, é que o trigo não podia faltar para a fabricação de pães. Então decidiu-se também por isso utilizar a cevada como grão oficial. E
E a cerveja de trigo, então, acaba deixando um pouco de ser produzida nessa época lá na Alemanha, certo? E aí, um outro contexto histórico na Alemanha que é importante a gente falar é que, com essa procura dos alemães de padronizar o processo, garantir que a cerveja se estenda por mais tempo, começa os alemães a padronizar certas coisas dentro do processo de cerveja. Uma delas é que eles acabam descobrindo que a cerveja tem um prazo de validade maior quando era armazenada nas cavernas lá nos Alpes alemães. E aí começa então a ter o nascimento, o isolamento inclusive da levedura lager. Ainda não se conhecia a levedura e tal, mas por esse contexto histórico, por essa necessidade deles de armazenamento, eles veem que a cerveja consegue manter melhor as propriedades, né, nessa temperatura mais fria, e acabam então reproduzindo isso de uma forma mais repetitiva. E por isolamento genético mesmo, acabam isolando a levedura de lager. Então começa a surgir as cervejas lagers na Alemanha. E o termo lager em alemão é justamente esse de, traduzindo, armazenamento, armazenar algum produto. Então, de uma forma geral, os alemães acabam meio que restringindo muito os ingredientes que são utilizados, e aí por isso a escola alemã é uma escola purista, é uma escola que usa somente alguns elementos na produção de cerveja. Eles perceberem que o armazenamento em temperatura mais baixa, nas cavernas, nos Alpes, acaba promovendo um maior tempo de vida útil da cerveja, eles acabam focando nos estilos lagers, né? Então, se você olhar de uma forma geral, a escola alemã é uma escola focada no estilo lager. E quando a lei da pureza acaba não sendo tão seguida na Alemanha, a cerveja de trigo volta a ter força, então a escola alemã também volta a trabalhar muito as cervejas de trigo. A cerveja, como era muito consumida, muito difundida, muitos pesquisadores na época, pensadores, acabam desenvolvendo a tecnologia voltada para a cerveja. E as cervejarias queriam isso também, acabavam patrocinando os pesquisadores nessa época. Então, se a gente for ver, a levedura, o micro-organismo foi descoberto pelos alemães, né? O Pasteur foi o primeiro pesquisador, descobriu e conseguiu isolar a levedura, que a fermentação era provocada pela levedura. A levedura foi o primeiro micro-organismo visualizado, descoberto na história da ciência, né? Pasteur era funcionário até, inclusive, de uma cervejaria alemã chamada Carlsberg. Também as cervejarias patrocinaram muito o desenvolvimento do termômetro, porque eles queriam utilizar alguma coisa que controlasse a temperatura para poder controlar o processo de cerveja. E se a gente for olhar um pouco mais avante na história da cerveja, foram eles também que desenvolveram a refrigeração desenvolvida por Carl von Linde, um alemão que consegue lá desenvolver os primórdios do que a gente conhece hoje de refrigeração. E os estilos que definem a escola alemã, a gente vai estar falando principalmente das lager clara, né, as lagers escuras, que naquela época, como não se conhecia muito o controle de temperatura, as lagers, eles acabavam caramelizando muito o processo de produção de cerveja e produziam então as lagers escuras, como Monique Denkel e Schwarzbier escuras, né? Também a cerveja de trigo, quando a lei da pureza alemã não é tão rigorosa, eles acabam voltando com a cerveja de trigo, que é a Hefeweizen, Kristallweizen, né? Acabam produzindo mais a cerveja de trigo. E também as cervejas Bock, que usam uma certa quantidade de malte caramelo aí bem presente. A gente vai estar falando de Dunkelbock, Doppelbock, Eisbock, é uma cerveja tipicamente alemã. Então, de uma forma geral, essa é a escola alemã. Depois a gente vai para a escola belga. A escola belga é muito similar à escola alemã. Quando o Império Romano alcança a região da Bélgica e França ali, levam a cultura da cerveja para esse povo, né? E também naquela época ali a cerveja era produzida de forma caseira e com o tempo foi sendo cultivada mais nos monastérios. Só que na Bélgica não houve nenhuma lei que estabelecesse critérios para a produção de cerveja. O Império Romano até tenta levar algumas
algumas regras para lá e tal, mas o pessoal acaba não querendo seguir muito, né? E aí cada monastério tinha então suas técnicas específicas, o pessoal também usava muito grit lá para produzir a cerveja, e o pessoal tinha muita liberdade para produzir a sua cerveja, cada monastério produzia a sua cerveja, e essa cerveja era muito para os viajantes que chegavam, o monastério também servia como hospedagem para esses viajantes. E acaba sendo algo que leva a escola belga a ter uma diversidade grande de tipo de cerveja, de tipo de fermentação e tal. E isso levou eles a usar muito a fermentação espontânea, que é usar os tanques abertos, né? O pessoal fazia o mosto, preparava o mosto e acabava deixando em tanque aberto. E nesses tanques, micro-organismos que estavam no meio ambiente, ao ar, acabava adentrando nesse mosto e fermentando essa cerveja. E isso predominou então na escola belga o uso do tipo de micro-organismo Brettanomyces, né? E isso foi algo que realmente caracterizou muito a escola belga, porque a Brettanomyces traz uma fermentação mais ácida, traz uma fermentação, a formação de ácido acético durante a fermentação, e as cervejas ácidas é uma característica então bem particular das cervejas belgas. E também usa Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura padrão das cervejas, que vem a ser conhecida pelo Pasteur lá na Alemanha, né? Mas acabam usando cepas, isolando cepas de cerveja ale, né? Não de cerveja lager, que nem na Alemanha, justamente porque eles não faziam o controle de temperatura. E essas cepas normalmente traziam a produção de ésteres mais elevada durante a fermentação, né? Aromas mais frutados. Então essa é uma característica muito particular da escola belga. Muitas cervejas ácidas, nós estamos falando das Gueuses, das Lambiques, né? E também muitas cervejas ales com produção alta de ésteres frutados, aí, trazendo um aroma bastante frutado. Então, o Império Romano tenta, de uma certa maneira, implantar algumas medidas na Bélgica para padronizar a produção da cerveja, tal como na Alemanha. Foi o imperador Carlos IV que criou um decreto que já começava ali, lá em 1364, tentar uma padronização. Que mais para frente, essa tentativa de padronização lá na Alemanha se torna na lei de pureza alemã, mas que na Bélgica esse negócio não pegou tanto. Parte da Bélgica, com esses decretos aí, começou a utilizar o lúpulo também. Só que parte utilizava, parte não utilizava. E avançando um pouquinho na história, a Bélgica passa por uma turbulência bastante grande, que foi durante a Primeira Guerra Mundial, com a invasão da Alemanha, e isso acaba trazendo uma extinção em massa das cervejarias, porque nessa época da invasão, da Primeira Guerra Mundial, já tinha decretos da lei de pureza alemã. E os alemães tentaram, de qualquer maneira, extinguir aquelas cervejarias que não produziam conforme a lei de pureza alemã. Então, muitas cervejarias mesmo acabaram sendo extintas lá na Bélgica nessa época e afetou bastante a produção de cerveja lá naquela região. Então, de forma geral, aqui a gente pode dizer que a escola belga é uma escola mais ampla, é uma escola que traz sabores mais exóticos em relação à escola alemã, né? Cervejas mais condimentadas, cervejas ácidas. O pessoal tinha muita liberdade para a criação lá na Bélgica, então se usava muito condimento, por exemplo, da Witbier, que é uma cerveja de trigo que leva condimento, e era mais focado nas cervejas ales, porque eles não controlavam a temperatura, e por conta disso produzia cervejas com uma certa esterificação um pouco maior e tal, trazendo aromas bastante frutados, bastante condimentados para as cervejas belgas. E por conta disso, a escola belga tem uma linha de estilos que segue essa história cultural, né? A Witbier, por exemplo, é uma cerveja de trigo que leva a adição de condimentos, semente de coentro e casca de laranja, é algo tradicional desse estilo de cerveja.
né? Aí a gente vai para as ales condimentadas, né? Belgian Blonde Ale, né? Estamos falando de Double, Triple e recentemente a Quadruple também, que são cervejas que traz uma fermentação remetendo a sabores mais condimentados, mais frutados, né? Por exemplo, essas cervejas, dependendo da interpretação, traz aí frutas secas, né? Ameixas, bem característico desses estilos, né? E é importante a gente falar, né, nessa questão da escola belga, a trazer as cervejas trapistas, né? As cervejas trapistas são cervejas que, vamos dizer assim, não é um estilo, na verdade. A cerveja trapista não é um estilo. A cerveja trapista são cervejas que são realmente produzidas ainda até hoje lá nos monastérios, né? Então, por exemplo, La Trappe é um monastério que ainda produz esse tipo de cerveja conforme a tradição da escola belga, conforme os primórdios da escola belga. E normalmente as cervejas trapistas estão vinculadas a esses estilos, as Blonde Ales, a Double, a Triple e a Quadruple mais recente. As cervejas trapistas se restringem somente àquelas cervejas que são produzidas ainda dentro do monastério. Então, se tu disser que tem uma cerveja trapiste que foi produzida fora do monastério, isso é errado, não é correto dizer isso. Ainda falando dos estilos da escola belga, a gente pode falar da Saison, né, que são cervejas que eram produzidas no fim da estação fria, né, justamente para quando vinha a estação quente, ser uma cerveja bastante refrescante. Ela tem uma carbonatação elevada, uma cerveja com um corpo extremamente baixo, justamente para refrescar os camponeses da região ali que na época de trabalho ali nas lavouras acabavam usando essa cerveja como algo para se refrescar. E, claro, falar das lambiques, né, que são cervejas de fermentação espontânea, que é a maior característica da escola belga, né? Então, as lambiques são aquelas cervejas que usam normalmente a Brettanomyces, que está no ambiente, não só a Brettanomyces, mas como outros micro-organismos que vão ali fazer a fermentação espontânea na cerveja e provocando essa fermentação ácida e trazendo essa característica das cervejas ácidas. Então, lambique é uma coisa bem particular mesmo da escola belga, que vem influenciar muito no mundo aí das cervejas. Agora, seguindo adiante, a gente vai falar um pouco da escola inglesa. A escola inglesa também é uma escola muito tradicional, e a gente vai entender um pouco do contexto histórico que a gente vai trazer aqui. Quando o Império Romano, nas suas migrações ali, chega ali na região da Grã-Bretanha, se depara com um povo que já produzia e bebia uma bebida alcoólica produzida com fermentação a partir de grãos. Um pouco diferente da cerveja, mas era comparado à cerveja. E o termo ale surge no vocabulário inglês com a chegada dos dinamarqueses em invasão subsequente à queda do Império Romano. Então, os cervejeiros ingleses também utilizavam o grit na produção de cerveja, que é aquela combinação de ervas, e o lúpulo começa a ser introduzido na Grã-Bretanha por volta do século XV só, vindos da Europa continental, né? Com a introdução do lúpulo, essas novas cervejas com lúpulo lá na Inglaterra passam a se chamar beer, né? Então, por isso que o termo beer são para as cervejas lupuladas, enquanto as cervejas que não tinham lúpulo, que usavam grit ainda na Inglaterra, eram chamadas de ale, né? E os ingleses se mostraram como uns grandes exportadores de cervejas na época, devido às navegações pelo século XV e século XVI. E essas cervejas, por não ter um controle de temperatura na época, necessitavam alguma coisa que ajudassem elas a ser conservadas, né? E eles começaram a perceber que a adição de lúpulo ajudava nessa conservação. Os alemães já tinham percebido isso, os belgas estavam um pouco preocupados porque eles faziam cervejas com maior quantidade de álcool e também cervejas ácidas, então não tinha tanta preocupação com a armazenagem, porque cervejas ácidas e cervejas com maior quantidade de álcool já suportavam um tempo maior, mas cervejas mais leves e refrescantes sofriam muito com a deterioração com o tempo e a temperatura, e eles começaram a notar então que o lúpulo
ajudava muito nessa conservação. E aí começa então o surgimento, o nascimento das famosas India Pale Ale, né? Que são as cervejas inglesas, tradicionais inglesas, que foram sendo introduzidas com lúpulo e percebendo que a quantidade de lúpulo, quanto mais adicionava características de preservação na cerveja, então eles começaram a adicionar mais lúpulos naquela cerveja que eles levavam para a Índia. Então essa é a historinha clássica das India Pale Ale. E o lúpulo acaba chegando por último na região da Irlanda, onde a Irlanda vem se tornar um marco mundial na cerveja, né, com a fundação da Guinness lá no século XVIII já. E a Guinness vem ser conhecida no mundo inteiro pelas cervejas escuras, né? E a produção de cerveja na Inglaterra vem avanços tecnológicos com a Revolução Industrial, né? Mas mesmo com esses avanços, os britânicos sempre gostavam de manter a tradição, de fazer as cervejas do jeito que eles aprenderam a fazer. E isso, ao longo da história, influencia muito em como os britânicos tomam cerveja, né? Que é aquela história de ir para o pub, os pubs ingleses, né, bem tradicionais, com suas próprias cervejas bem características, de alta fermentação, com os maltes torrados, com os maltes também caramelos. Em 1971, avançando um pouco mais na história, dentro lá da Inglaterra vem a formação da campanha para a Real Cerveja Inglesa, que é justamente para preservar toda essa tradição de produção. Então, características centrais da escola inglesa, é uma escola que é focada muito nas cervejas ales, com maltes torrados e maltes caramelos, muito focada na tradição de beber a cerveja no pub. 70% da cerveja produzida na Inglaterra é consumida nos pubs, para vocês terem uma ideia. E normalmente as cervejas que estão caracterizadas como mais maltada e mais lupulada, né? E aí traz os estilos da escola inglesa, as famosas Pale Ale, né, inglesas, que também podem ser confundidas com as próprias Bitter, que são muito similares. Aí vem a famosa English India Pale Ale, também é muito famosa pelas suas porters e stouts. Pelas porters, é uma cerveja que era muito fabricada nos pubs ao redor dos portos ingleses, então era muito bebida pelos navegantes, né? E que posteriormente com um pouquinho mais de intensificação vem se tornar as stouts. E também as Strong Ale, que a gente pode chamar as Barley Wine ou as Old Ales, que são cervejas já que são envelhecidas em barris de madeira, né? Agora a gente vai falar um pouco então da escola americana, que daí é um negócio um pouco até controverso. Tem gente que diz que a escola americana não é uma escola, tem gente que diz que é uma escola, e aí tem argumentos para cada lado que acabam justificando e dando razões para as duas coisas. Mas a escola americana é uma escola bem mais jovem, né? Ela vem começar a ser conhecida ali no século XVI só, enquanto a escola alemã, a escola belga, até a escola inglesa, mais no primórdio, lá na questão do Império Romano. Os europeus chegam às Américas, e quando eles chegam, eles até notam que os nativos americanos, na época, já consumiam também uma bebida alcoólica fermentada a partir de grãos locais. Nesse caso, os americanos não conheciam a cevada, conheciam muito o milho. E com o avanço da colonização inglesa, a cultura da cerveja inglesa começou a ser introduzida nos Estados Unidos, deixando um pouco de lado essa cultura dos americanos. E o século XIX, com o fermento lager vindo dos colonizadores, surgem então as primeiras lagers americanas já. E a escola americana começa a focar muito nisso. O uso dessa cerveja leve, que cai no gosto de todo mundo, e acaba trazendo um avanço para as indústrias cervejeiras, a produção de grande quantidade, consumos elevados, e isso começa a dominar, inclusive, o mundo, né? E aí surge, então, a Standard American Lager, né, que é a cerveja que vem ser conhecida no mundo inteiro. Só que os Estados Unidos passam por uma turbulência também, bastante forte, no início do século XX, que é com a lei seca que vem perdurar aí por 13 anos. E com isso, muitas cervejarias acabaram sendo extintas. Para você ter uma ideia, até 1873, um pouco antes
da lei seca, os Estados Unidos tinham mais de 4.000 cervejarias. E essa marca veio só ser alcançada novamente por volta de 2015 agora. Quando chegou em 1980 eram apenas 50, ou seja, tanto a lei seca quanto as grandes corporações começaram a produzir cerveja em larga escala, praticamente matou todas as pequenas cervejarias. E aí a escola americana começa a retomar a cultura da cerveja caseira, da cervejaria artesanal. Eles começam lá em 1965 com Fritz Maytag, que ele abre uma pequena cervejaria e decide não competir com as grandes cervejarias que produziam só as light lagers, American lager. Ele decide focar naquilo que os ingleses trouxeram na época da colonização, que era cervejas de alta fermentação, as próprias Indian Pale Ale, as próprias Porters. Então ele começa a meio que na contramão do alto consumo de cerveja, cervejas de grande massa, ele começa a produzir em pequena escala esse tipo de cerveja. E isso começa a ganhar muita popularidade nos Estados Unidos. Tanto que na década de 80 e 90, essa cultura começa a explodir muito nos Estados Unidos, produzindo cervejas mais intensas, cervejas mais fortes, que acabam caracterizando essa mudança no mercado cervejeiro. Então eles começam a fazer bastante releitura de estilos clássicos, estilos da escola inglesa principalmente, que é onde tem a introdução da cultura cervejeira nos Estados Unidos, e eles apresentam uma tendência de usar muito lúpulo na cerveja. E acabam, então, introduzindo o lúpulo americano. E que mais tarde passa a ser interesse em todo o mundo. Então, características centrais da escola americana focaram na reinvenção de vários estilos clássicos, sempre com muito lúpulo, muito amargor, muito álcool. Ela é um exemplo de revolução no mundo. E hoje já são por volta de 12% do consumo de cerveja nos Estados Unidos de cervejarias locais, cervejarias artesanais. E hoje nos Estados Unidos existe uma nova tendência, que eles estão focando muito no uso de madeira, se especializando muito nisso, no uso de madeira para envelhecimento dessas cervejas mais intensas, com maior teor alcoólico, cervejas mais robustas, Então a escola cervejeira americana é focada principalmente no American Lager e através das escolas artesanais, focada na American Pale Ale, nas American IPA. Tem um mundo dentro das American IPA, West Coast IPA, New England IPA, as Brut IPA e por aí vai. E agora, mais recentemente, a Wood Aged Beers, que são cervejas envelhecidas com madeira. Então, isso é o que caracteriza a escola americana. E aí a gente se pergunta, e o Brasil? O Brasil tem alguma escola? Como é que é no Brasil? Como é que a cerveja chegou no Brasil? A cerveja chega no Brasil por volta de 1637, quando o Maurício de Nassau chega em Recife, e trazendo um cervejeiro da Holanda e começa então a introduzir o conceito de cerveja aqui no Brasil. Existe um marco nessa história, onde a cerveja brasileira foi conhecida também como cerveja de barbante, porque aqui no Brasil, como não se tinha controle de temperatura e coisa e tal, com clima quente, acabava se formando uma cerveja com alta carbonatação e eles colocavam o barbante na rolha da garrafa para ela não ser expelida pela alta pressão dentro da garrafa. E a gente nota também nos anos 2000, começa a ter um movimento de cerveja artesanal aqui no Brasil e um crescimento exponencial a partir de então. E a gente vê que hoje a cerveja artesanal no Brasil é um negócio que está crescendo, está em forte avanço. Mas a escola brasileira não tem algo que influencia no mundo inteiro até então. A gente está começando a criar uma característica brasileira, que é a adição de frutas tropicais na cerveja. E recentemente a gente teve até a Catarina Sour, que é uma cerveja tipicamente brasileira, uma cerveja ácida que leva a adição de frutas, que foi incluída recentemente em 2018 no BJCP. Então o Brasil ainda está encaminhando nesse negócio. O Brasil está começando a conhecer o que é cerveja artesanal, está começando a saber o que é uma cerveja fora das American Lager, fora da Light Lager, que é o que dominou a produção de cerveja no Brasil até então. No século XX, início do século XXI, ainda tem um domínio muito forte das pilsens tradicionais, bem leves, bem conhecidas aqui no mercado brasileiro. E a partir de 2000, começa a engatinhar uma revolução cervejeira aqui no Brasil. Então é isso. A gente tem agora um panorama geral sobre as escolas cervejeiras.
falando das 4 escolas: escola alemã, bem tradicional, bem purista, bem antiga, inclusive; a escola belga, já mais liberal, já mais focada nas cervejas ales de alta fermentação, um pouco de fermentação ácida. A gente acaba caindo também na escola inglesa, que é uma escola bem tradicional, focada mais nos maltes torrados, cervejas ales também, mas que no longo da história acaba trazendo bastante a cultura dos pubs na Inglaterra. E por fim, a escola americana, que é uma escola bem nova, bem jovem, e acaba trazendo essa revolução da cerveja artesanal com intensidade de lúpulo, amargor e por aí vai. E bem embrionada aqui, a gente pode dizer, a escola brasileira trazendo um pouco da revolução agora nos anos 2000. Então é isso, gente. Se você gostou, aí dá um curtir aí no nosso vídeo. Esse é o primeiro conteúdo que a gente está fazendo aí para você conhecer um pouco mais de cerveja artesanal. E eu acho que é bom começar realmente introduzindo o que são as escolas cervejeiras. Valeu? Muito obrigado!